Então, Boa noite. Mais um programa Palavra Franca. Dando continuidade nas entrevistas nas eleições 2024 do município de Valparaíso, Goiás. E hoje uma entrevista especial com a candidata, a vereadora Cláudia Aguiar. Hoje já é candidata, onde nós vamos conhecer você de lá e nós daqui. Vamos bater um papo agradável e que Deus possa nos proteger nesta noite dessa grande entrevista. Boa noite, Cláudia. boa noite, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa, né, e poder conversar um pouco de política, falar sobre a política municipal de Valparaíso de Goiás. Seja bem-vindo, queremos agradecer a gentileza de você vir aqui no nosso programa Palavra Franca. E com isso eu quero agradecer a oportunidade que o Jamilson, criador deste programa há 7 anos. Licenciado agora também para concorrer às eleições como vereador no Valparaíso de Goiás. Jamilson, nosso muito obrigado e desejamos a você boa sorte nesta nova caminhada que você escolheu. E você que está aí, quando terminar este programa, vamos ser direto podendo ver lá no YouTube, onde você pode se inscrever, comentar, dar seu joinha. Se gostou ou não gostou. Cláudia, quem é Cláudia Aguiar? Fala para nós, por gentileza. Então, Etevaldo, Cláudia Aguiar é uma filha de Valparaíso de Goiás, né? Quem é de Valparaíso já conhece um pouco da minha história. Eu sou filha de Valparaíso de Goiás, sou filha de um casal de trabalhadores braçais, que é o seu Chico Careca, conhecido assim, lá no Jardim Oriente. Meu pai é pedreiro, foi pedreiro a vida inteira. A minha mãe é a dona Francisca Costureira e eu tenho 8 irmãos. Nossa família, nós somos 8 irmãos, 7 homens e eu a única filha, a única menina É mesmo, da família. Cláudia? Sim. Final dos anos 60, meu pai veio para essa região em busca de paz. Ele aposentou, né? Ele era funcionário da Nova Cap na época, veio do Piauí para cá, para a construção de Brasília. E aí ele aposentou e veio morar aqui na nossa região, que era ainda município de Lusiânia, né? Era só roça mesmo e ele queria paz. Então ele trouxe a nossa família para cá. Meus irmãos mais velhos, na época, já tinha 3 irmãos, e os outros 5 nasceram em Valparaíso de Goiás. E aqui nós construímos a nossa história, né? Nos anos 70, Valparaíso começou a ser loteado, né? Jardim Oriente, Morada Nova, São Bernardo, Céu Azul, e hoje se encontra esse município gigantesco, rico, né? De pessoas bacanas, rico de comércio, de empresários. Hoje nós só perdemos para os grandes municípios do estado de Goiás, né? Como a capital. Valparaíso hoje, a nossa arrecadação é só do comércio. E quando eu falo que ele é rico, que ele é grande, é porque nós não temos indústria em Valparaíso de Goiás e nem plotamos, não temos o agro assim aqui. E mesmo assim, já fomos a 6ª economia do estado de Goiás em arrecadação. Então, nós somos um município maravilhoso e eu tenho o prazer de ter conhecido e crescido e acompanhado junto com o crescimento de Valparaíso de Goiás. Hoje eu tenho 47 anos e eu posso dizer que todos os políticos que chegaram em Valparaíso de Goiás chegaram depois da Cláudia Aguiar, porque eu sou a filha de Valparaíso. Perfeitamente. Você tem uma graduação? Você foi mais para a área do comércio, ou lado do empreendedorismo? Fala um pouco esse aspecto da sua vida. Essa Cláudia? Eu fiz magistério nas escolas públicas aqui em Valparaíso de Goiás. Lecionei um ano como professora, não gostei, não me adaptei, por conta da questão econômica na época e também por falta de opção de faculdades aqui em Valparaíso de Goiás. Eu fiz pedagogia no SESB, não era o curso que eu sonhava e que eu queria, mas como eu não tinha condições financeiras de fazer o curso que eu sonhava, né, eu cursei pedagogia no SESB, fiz uma especialização também aqui no SESB, uma pós-graduação no SESB. Não atuo na área, né, como eu falei, fiz magistério, fiz pedagogia, mas não atuo na área. Eu
eu elogio e reconheço o trabalho dos educadores do nosso município e das pessoas que lecionam no nosso país inteiro, mas é uma coisa que não era para mim. E aí eu resolvi ir para a área do comércio. Eu precisava trabalhar, como eu não quis lecionar, né? Eu lecionei um ano e não me adaptei mesmo, não gostei, não era aquilo que eu queria. Primeiro eu achava o salário baixíssimo e eu queria algo melhor para mim, para minha vida. Então, eu comecei a trabalhar no comércio. Graças a Deus, na época, eu fui trabalhar em lojas de grife aqui em Brasília, de representações onde eu só atendia os ricos mesmo de Brasília, os políticos e as pessoas que realmente tinham um bom poder aquisitivo aqui. E essa loja que eu trabalhei, eu devo muito a Cândida, que era a estilista dessa loja, que me deu a oportunidade de eu construir o que eu tenho hoje, de abrir a minha primeira loja. Foi com fruto desse salário de vendedora, né, numa loja no Parque Shopping, que eu que eu abri a minha primeira drogaria em Valparaíso de Goiás. E quando eu abri minhas lojas, eu mergulhei mesmo no comércio. É uma coisa que eu gosto de pessoas, e eu acho que quem gosta de gente se dá bem no comércio, como eu me dei bem no comércio. Todo o patrimônio que eu tenho hoje, que a minha família tem hoje, todo o luxo que eu tenho da minha casa, como as pessoas costumam falar aí, né? Quem me deu foi o meu trabalho, foi o meu comércio, foi a população de Valparaíso de Goiás. Toda a renda da minha família veio das drogarias. Nós tivemos uma rede de drogaria. Eu falo, eu, meu esposo e meus 3 filhos. Nós nunca tivemos sócios, nós nunca tivemos parcerias com ninguém. Então, a nossa loja era da nossa família, era uma empresa familiar e onde nós construímos tudo que nós temos hoje. O meu esposo também. Eu ia falar também da família, né? Da família. Sou casada com o Robson Aguiar. Tenho 3 filhos maravilhosos. Lucas Nascimento, Gustavo Nascimento e Gilmar Nascimento, meus 3 tesouros, e pessoas que estudaram em Valparaíso de Goiás, hoje estão formados. Meu bebê, que é o mais novo, tem 22 anos, se Deus quiser, ano que vem, até julho do ano que vem, ele se forma também. Tenho um filho mais velho, o Lucas Diego, que hoje tem 28 anos, que é um arquiteto maravilhoso. Eu sou orgulhosa de falar do profissional que o meu filho se tornou, né? Muito bem. Meus filhos estudaram tanto em Valparaíso, depois que terminaram o ensino médio, tiveram a oportunidade de estudar fora do país, de morar fora do país e retornaram para o nosso país, que bom, né? Com uma bagagem, uma excelente bagagem, com o entendimento de outras culturas, com o ensino de outros países, e hoje eu posso dizer, eu tenho 3 homens éticos, responsáveis e profissionais dentro da minha casa. Seus pais moram em Pequim? A minha mãe mora no mesmo lugar, na rua 16 do Jardim Oriente. Meu pai hoje ele mora no Piauí, tá na roça. Tá na roça. Como eu falei para você, ele veio para cá em busca de paz. Hoje meu pai tem 92 anos, mora no interior de Piripiri, no Piauí. Muito bem. Tá aí, você que chegou agora aí, nós estamos hoje com uma entrevista com a candidata a vereadora, mas já exerce a função como vereadora nesse pleito de 2024. Termina o seu mandato agora, né? Se Deus permitir, até o dia 31 de dezembro de 2024, eu estou como vereadora do meu município, da minha cidade, Valparaíso de Goiás. Pois é, você que chegou agora, está aí, nós vamos bater um papo agora, conhecemos um pouco a vida da candidata Cláudia Aguiar, e também você pode, depois deste programa, vai estar lá no YouTube, onde você pode compartilhar, dar o joinha, se gostou ou não gostou, dá o seu comentário e nós agradecemos. Palavra Franca é assim. Eleições 2024. Aqui tem a imparcialidade e a ética. Por isso que todos estão com as portas abertas para quem for convidado e quiser aceitar o nosso convite, como hoje a Cláudia está aqui com nós. Muito obrigado, Cláudia. E quero aproveitar, Cláudia, que todos passaram aqui, todos foram convidados, principalmente os candidatos a prefeito. E, infelizmente, ainda não atendeu o nosso convite, e mais se quiser, estão convidados, o candidato a prefeito Marcos Vinícius, e também o candidato Zé Antônio.
As portas estão abertas. Estamos convidando vocês para que o senhor possa contar também a sua história, como a Cláudia terminou de contar. Porque aqui é um programa para vocês. Cláudia, agora, depois que nós conhecemos você, vamos agora, por que Cláudia escolheu ser política? E já no primeiro pleito, né? Já ganhou ou não? Você tentou várias Não, vezes? na verdade, eu não fui escolhida. Me escolheram, né, para ser política. Como eu te falei, fui comerciante durante muitos anos no ramo de drogaria. Nós tivemos 5 lojas em Valparaíso e eu escolhi trabalhar na loja de periferia, que assim as pessoas chamavam na época, porque ninguém queria trabalhar no setor de chacras em Anguera, porque falavam que só morava bandido, que só tinha ladrões. Era assim que era tratado os moradores do setor de chacras em Anguera. E eu, que tenho uma visão de empreendedora, de administradora, o sangue dos comerciantes na época mesmo, eu falei, eu vou abrir uma loja no setor de chacras em Anguera. Na época, era perto da invasão, que hoje é os predinhos, a invasão dos carneiros, era invasão mesmo, os barraquinhos lá na beira do córrego. E eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro naquele lugar e trazer dignidade e respeito para aquelas pessoas. E assim eu fiz. Eu vi uma loja de esquina que tinha na Avenida 15 de Junho, onde ela vivia fechada. Eu passava em frente à loja fechada. Eu falava, mas por que uma loja tão grande dessa só vive fechada? Tentei descobrir quem era o dono, Etevaldo, e o dono falou, não, eu não vou te alugar essa loja, Cláudia, porque você é empresária na cidade, você vai perder o seu dinheiro colocando uma loja aqui nesse local. E eu achei engraçado, porque eu queria dar dinheiro para ele, eu queria alugar E ele né? não queria. E ele não queria. E aí eu descobri que ali era um ponto de droga. E aí eu peguei e falei, o senhor me aluga a loja? Eu vou transformar esse lugar. E na época ninguém acreditou no meu potencial de empresária. E assim eu fiz. Paguei um ano de aluguel para ele, porque ele estava receoso de eu arrumar a loja e sair correndo, né? Então eu paguei um ano de aluguel para ele adiantado, reformei toda a loja dele e coloquei a minha loja lá. O engraçado foi que... Qual é o ramo mesmo? Drogaria. Eu montei minha loja bonitinha, fiz tudo, arrumei banheiro, que era uma bagunça lá, né? Pintei tudo bonitinho, montei as prateleiras, troquei portas, coloquei, né, sistemas de segurança, porque era um lugar isolado. E no meu primeiro dia de inauguração da loja, quando eu cheguei na loja, a minha porta estava toda furada. Né? Algum abençoado foi lá e deu vários tiros na loja, na porta, muitos tiros mesmo, que estourou todas as minhas prateleiras dentro. Nossa. E aí eu respirei fundo e lembrei do que o dono da loja tinha me falado na época. Eu falei, mas é aqui que eu vou ficar. Eu senti no meu coração que eu queria ficar ali naquele lugar e que eu tinha o poder de transformar aquele lugar. Tinha a oportunidade, acho que a palavra certa é essa. Eu tinha a oportunidade de levar desenvolvimento e crescimento para aquela região. E assim eu fiz. Liguei novamente para o vidraceiro, coloquei todos os vidros novos, montei a minha loja e consegui inaugurar a minha loja lá no setor de chacras em Anguera. Eu não vou mentir para o senhor, eu tive 3 meses de prejuízo, porque as pessoas tinham medo de parar, as pessoas que moravam no Valparaíso 2 e no Rio Branco tinham medo de parar naquela esquina, e as pessoas que moravam no setor de chacras em Anguera não acreditavam que eu ia ficar naquele local. Então eu tive 3 meses mesmo de prejuízo, as minhas lojas, minhas outras lojas, cumprindo, não entrava ninguém. Até que um belo dia, eu dei uma louca lá, contratei pula-pula, algodão doce, coloquei DJ, fiz uma festa no meio da rua e encheu de gente, claro. Quando tem comida, quando tem coisa de graça, as pessoas encheram a frente da loja, e onde minha loja passou a ser conhecida. Graças a Deus eu posso afirmar para o senhor, hoje lá virou uma avenida comercial, graças a Droga Gil, que foi colocada igual as más pessoas ou as pessoas que discriminam, os menos favorecidos, né, chamavam de marginal, mas o que eu posso dizer é que no setor de chacras em Anguera daquela época, porque hoje é uma potência, o setor de chacras em Anguera A, B e C, hoje se brincar, ele tem mais moradores do que o Céu Azul, né,
Eu acho que ali deve ter mais de 30 mil, né? Pois é, tem muita gente hoje, mas falando de 20 anos atrás, 22 anos atrás, só tinha mato mesmo, só tinha chácara e discriminação, inclusive de quem deveria nos administrar, que era o poder público. Eu estou contando toda essa história para vocês para agradecer todos os moradores do setor de Chácaras Anhanguera, todas aquelas pessoas que eram chamados de pessoas desonestas, de bandidos naquela época, que não eram. Porque eles trabalhavam, eles saíram de casa cedo, 5 horas da manhã, passavam um dia trabalhando em Brasília e voltava para casa para dormir de novo, em bairro que muitas vezes passava 5, 6 dias sem água, não tinha energia, não tinha asfalto. Então, quem conheceu o setor de Chácaras Anhanguera há 26 anos atrás, há 20 anos atrás, sabe que é totalmente diferente do setor de Chácaras Anhanguera hoje, que é o setor de condomínios de Valparaíso de Goiás, né? Não existe mais chácaras. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que tem chácara no setor de Chácaras Anhanguera hoje, porque todas as chácaras viraram condomínio. Cláudio, vamos aqui dar um alô para os nossos telespectadores que estão aí, com a sua audiência. Queremos agradecer antecipadamente aqui o Léo. Léo, muito obrigado pela sua audiência. Léo Val está ali. Renildo Pereira dos Santos. Essa é minha vereadora, tá aí, ó. Dá um alô para ele aí. Abraço, Nena. Abraço. Aqui tem a Aparecida Maria, também está dando abraço, um Cida. Nossa vereadora maravilhosa está falando. E o programa também, em nome do Jamilson, nosso boa noite a todos. E aqui você pode fazer a pergunta, pode participar, e logo após vai estar gravado, vai estar lá no YouTube, onde o senhor pode ir lá, dar o joinha, inscrever-se e também dar seu comentário. Gostou ou não gostou? Vamos lá. E aqui também a Agnello, também está falando, parabéns, vereadora. A senhora nunca se curvou para o errado. Lutou sozinha nessa Câmara de Vereadores. Vendida, a senhora defendeu o povo de Valparaíso e respeitou seus eleitores. Parabéns. Quem fala é o Ângelo. Ângelo, muito obrigada por acompanhar o meu trabalho e por reconhecer a importância do meu trabalho como vereadora. Obrigada. Também aqui, dando uma boa noite, sempre está conosco aí na nossa audiência, Zé Alves. Boa noite, Zé Alves. Que Deus te abençoe. Sempre você está aqui acompanhando. O Léo Val, boa noite também, Aparecido, já falamos. Deus está no controle, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Gatona, fala Gatona. A Bianca também, fala Santana. Bianca, Santana fala a melhor, dá um coraçãozinho, dá um alô para ela também, né? Obrigada, Bianca. Obrigada. Eu morava lá, carinho. o Reinaldo falou assim, Ronildo, fala assim, ó. Eu morava lá, eu acho que na época lá. Se ele morava lá, ele reconhece o que eu fiz pelo aquele povo, e é por isso, Etevaldo, que eu estou no processo político, por conta daqueles moradores do setor de Chácaras Anhanguera, que não tinham estrutura, que não eram enxergados pelo poder público, porque quando vinha até uma iluminação de Natal, só vinha até o cais. Depois do cais, nós éramos esquecidos. Vinha a limpeza pública, a roçagem, ela via até o cais. Depois do cais, nós éramos esquecidos. E aí, depois que eu investi, que eu abri minhas empresas naquele setor, hoje você passa lá, é um setor comercial. Então, eu fico muito feliz por ter dado o pontapé inicial naquela região. E hoje a gente ter uma comercial que é de ponta a ponta do Valparaíso, da BR até o Céu Azul, né? Porque antes a gente falava que era da BR até a garagem da Napolina. E hoje nós podemos dizer que a comercial, ela sai da Avenida 15 de Junho e sobe aquela avenida subindo, né, no setor de chácara, subindo até o Céu Azul. Por quê? Porque pessoas acreditaram em pessoas. Nós não podemos qualificar as pessoas por quanto você tem na sua conta. Eu acredito que o poder público ele deve respeito a todos e ele deve levar crescimento e desenvolvimento para todos os bairros de Valparaíso de Goiás. E por isso a Cláudia Aguiar entrou no processo político. Por quê? Eu sofria dia a dia com aqueles moradores do setor de Chácaras Anhanguera, a mãe do Renildo é uma dessas pessoas que podem testemunhar o que nós passamos ali. Nós éramos assaltadas todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia, e mesmo assim eu persisti naquele lugar porque eu acreditei que aquelas pessoas mereciam um comércio.
A minha drogaria não era só uma drogaria, era um supermercado, só não vendia comida mesmo, mas todos os produtos de higiene e sandálias havaiana, refrigerante, tudo que você imaginar que era permitido na época, eu vendi no meu estabelecimento para dar, para Então levar. era tipo um armazém, não uma farmácia. Exatamente, para levar condições para aquela região. E eu fui a primeira empresária de Valparaíso de Goiás, e falo isso com muito orgulho, a colocar os bancos, as representações bancárias dentro do estabelecimento. Na época eu levei o Banco Lemon, que é um banco de São Paulo, onde as pessoas ficavam até sistemáticas, assim, com medo de pagar suas contas dentro da minha loja, porque ninguém conhecia essa bandeira do banco, né? E depois nós trocamos essa bandeira pela bandeira do Bradesco. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo supermercado, padarias, loterias recebendo água, luz e telefone dessas pessoas. Mas tudo começou na Droga Gil. Curiosidade, quantas vezes você foi candidata a vereadora? Então, eu estou na minha quarta eleição. Eu fui candidata em 2012 pelo PDT. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo e engenheiro Fernando Pádua, que é um dos responsáveis de eu estar no processo político hoje. Aí, eu também quero mandar, o Fernando ontem estava conosco ali, no momento que o Bolsonaro estava aqui na cidade. Então, meu abraço, Fernando. Você é eterno administrador. Você lutou muito pela emancipação. Você sabe disso. Então, meu abraço para você. Fernando é um amigo querido e em 2012 ele ensaiou sair candidato a prefeito da nossa cidade e precisava montar uma chapa de vereadores. Então ele foi na minha loja, nessa loja que eu estou falando lá no setor de chácaras em Anguera, me fazer o convite para me sair candidata. E eu falei, por que não? Se eu sofro tanto junto com essa população, nós precisamos dar voz para essa população. Coloquei o meu nome à disposição na época, em 2012, tive 493 votos. Bem votado. Né? Fiquei como primeira suplente da coligação. Na verdade, foi tão interessante isso que em 2012 eu ganhei as eleições por acho que 2 ou 3 minutos. Eu fui a 13ª vereadora, mas infelizmente a professora Maria Rita estava impugnada e os votos dela foram zerados, né? Teve a contagem, com os votos dela eu fui eleita. Quando zeraram os votos da Maria Rita, eu caí para 14º lugar. Nossa. Então, eu comemorei e chorei Chorou mesmo em menos de 5 minutos. Mas assim mesmo, tudo é a vontade de Deus, tudo é a hora certa. Tudo na hora certa, mas foi uma experiência muito bacana, fiquei muito feliz, né? Foi uma campanha muito divertida. Quem caminha com o Fernando Pádua não poderia dizer outra coisa, né? Realmente, o Fernando é uma pessoa muito conhecida aqui. Quando foi em 2016, coloquei meu nome mais uma vez e aí vim pelo PROS, fui candidata pelo PROS. Nós éramos apenas 4 candidatos. Eu fui a 8ª mais bem votada de Valparaíso de Goiás, tive 891 votos, mas infelizmente, por conta da matemática política, eu fiquei mais uma vez em 14º lugar. Nossa. Esse número me perseguindo, né? São 13 vagas e eu, pela segunda vez, em 14º lugar. Quando foi em 2020, eu recebi o convite da deputada estadual Leda para me filiar no PSDB, aceitei o convite, vi uma oportunidade de eu concorrer às eleições, já que eu já tinha concorrido 2 vezes, bem votada, com chances reais de ganhar as eleições, eu só estava no grupo errado, vim para o PSDB, continuei com o meu trabalho, né? Não foi o partido que me elegeu, claro que ninguém ganha sozinho, mas eu fui bem votada em 2020. Em 2016, como eu te disse, foi a 8ª mais bem votada do município e não levei. E em 2020, graças a Deus, a população de Valparaíso continuou acompanhando meu trabalho, confiando, né, no meu trabalho, e eu ganhei as eleições. Sou muito grata a toda a chapa do PSDB, honrei o partido, honrei todos aqueles que me ajudaram a chegar, porque ninguém ganha sozinho, nenhum vereador em Valparaíso de Goiás fez o quociente eleitoral sozinho, então quando se ganha, quando você tem um eleito, é o grupo que ganha. Levantei e defendi todas as bandeiras do PSDB durante esses quase 4 anos de mandato, e hoje sou candidata à reeleição pelo PSDB novamente, tentando a reeleição, e deixando a mensagem para toda a população de Valparaíso que, se o meu trabalho foi um trabalho válido para o crescimento e desenvolvimento de Valparaíso, um trabalho voltado com respeito e em defesa dos nossos direitos,
Eu acredito que eu mereço ser reeleita, né? Não porque eu quero ser reeleita, mas pelo trabalho que eu desenvolvi em Valparaíso de Goiás. Então, eu sou candidata mais uma vez pelo PSDB e espero que a população tenha entendido a minha mensagem política e que eu possa ser reeleita. Perfeitamente. Nós estamos aqui entrevistando eleições 2024, a vereadora e candidata a vereadora de novo, Cláudia Aguiar. Mas antes, Cláudia, aqui vamos conversar com nossos telespectadores aí e que estão participando, você de lá, nós daqui, batendo aquele pau calminho, né? Super E agora nós tranquila. vamos entrar aí numa seara mais participativa da comunidade. Mas antes, vamos dar um alô aqui, o nosso boa noite aqui para Aparecida Maria também, pura vereadora, Sueli também fala, é valente, depois ela vai falar o nome dela. Boa noite também, um abraço aí para o nosso amigo Jamilson, Bianca, Sueli também fala o número, Renil também, fala o seguinte, estou com você desde o começo da sua caminhada e não largo você por nada, olha aí. Bacana, Fiel, muito né? obrigada pelo apoio e pela confiança. Programa também, o Léo dando outro alô para você. Ângelo, você conhece ele? Ângelo, um abraço, Ângelo. Um abraço para ele também. Sueli também. Fala o seguinte, Cláudia, de toda a história de Valparaíso, fui a única vereadora que fiscalizou e denunciou a corrupção de nosso município. Parabéns, minha amiga. Que Deus te abençoe. Precisamos de pessoas como você. Como você nos representando. Está aí, sua amiga. Sueli, Obrigada. A Sueli é uma amiga querida, quero mandar um abraço especial. É uma filha de Valparaíso de Goiás. E eu acredito que esse depoimento da Sueli não é porque ela é minha amiga. Mas depois a gente fala da corrupção. É porque ela conhece e ela passou, sentiu na pele todas as dificuldades que nós tínhamos quando nós não tínhamos a vaga da escola pública, quando nós não tínhamos o dinheiro para o uniforme, que antes era aquela blusinha branca e a sainha pinçada, né? Quando nós não tínhamos o dinheiro do lanche. Então, quem é filho de Valparaíso de Goiás entende porque a Cláudia Aguiar hoje é vereadora, está como vereadora. Não é porque quer ser política. Eu acredito que política não é profissão. Eu estou no processo político, Etevaldo, para mostrar que os filhos de Valparaíso podem ter voz e que nós podemos construir uma nova política em Valparaíso de Goiás com muito respeito, com muita honestidade. Perfeitamente. Ainda aqui eu quero mandar um abraço para o Alfredo, ele também é candidato pela Solidariedade, que está junto com a Maria Verônia. Parabéns, Alfredo, para você e boa sorte. Um abraço, Alfredo. Que Deus abençoe sua campanha. Aparecida Maria também, tá? O programa Boa Noite do Jamilson, do Ademir. Conhece o Ademir? Conheço. Ademir, um grande abraço para você, Ademir. Um abraço, Ademir. Um amigo querido que a política me presenciou. Na política a gente ganha presentes também, tem coisas boas. Também é comunicador também. Parabéns pelo programa. Ele está assistindo. É muita gente aqui assistindo. Depois nós vamos falar mais, tá? Aqui, ó. Brenda, você conhece Torres? Boa noite, Claudinha. É merecedora. Você conhece ela? Um abraço, Brenda. Ó, Aparecida de novo, Brenda de novo. Ivonete também fala o seguinte, ó. Essa é a nossa vereadora. Guerreira, mulher vitoriosa. Obrigada. Dani também, boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela noite, parceria. Dani. Ivonete de novo. Evanson ou Anderson? Vamos para cima, Cláudia. Somos nós, Cláudia, Deus desde o começo. Dani também. Então, todos vocês, nosso abraço, muito obrigado pela audiência. Depois você vai respondendo, né? Porque depois vai ficar gravado lá no YouTube, tá bom? Vou responder todos vocês, tá. Com certeza. Cláudia, agora, toma uma aguinha para iniciarmos agora uma pauta que todos querem saber. Cláudia já contou a história, contou como é que entrou na política, não foi fácil para você chegar lá. E por que hoje a gente ouve em vários jornais, denúncia
de Cláudia Aguiar contra 12 vereadores, contra toda aquela casa. Eu quero que você comece por que você decidiu falar agora. O que está acontecendo na casa do povo, que talvez o povo não conhece esse lado. E, por favor, pode falar a verdade aqui. Na O verdade, que está acontecendo na Câmara, Cláudia? na verdade, não existe uma denúncia da Cláudia Aguiar contra toda a Casa de Leis. Quem acompanhou o meu trabalho, Tevaldo, sabe que desde o meu primeiro dia de mandato, eu exerci o meu papel de vereadora. Muitas pessoas não entendem qual é o papel de um vereador. Muitos vereadores ou muitos candidatos que estão aí com seu nome à disposição não sabem qual é o papel de um vereador. O vereador ele tem que legislar, o vereador ele tem que criar leis para o prefeito poder sancionar e executar em nosso município, leis essas que podem virar lei estadual e até uma lei federal. Então, a responsabilidade de um vereador é muito grande. Uma das atribuições do vereador também é fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar o trabalho do prefeito, de todo o secretariado e se atentar com o que acontece dentro da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás. E assim eu fiz durante esses 3 anos e 8 meses que eu estou como vereadora. As pessoas gostam de me intitular como a vereadora da oposição. E eu sempre tento desmentir educadamente essas pessoas, porque eu não sou vereadora nem da oposição e nem da situação. Eu sou uma parlamentar que tive votos em todos os colégios, todas as sessões eleitorais de Valparaíso e que represento todos os bairros de Valparaíso de Goiás. Então, eu não represento políticos, eu represento a população de Valparaíso. E quando você me perguntou por que eu entrei no processo político, eu te disse que era para dar voz à população de Valparaíso de Goiás. Então, eu não represento um lado A ou um lado B e critico um lado B. Eu represento a toda a população. O que foi bom na gestão do Fábio Mossoró, eu votei favorável, porque ele teve projetos excelentes para serem executados e que foram desenvolvidos em Valparaíso de Goiás. E o que eu achei que lesava os nossos direitos, que lesavam o nosso dinheiro, eu votei contra. Porque essa é a minha atribuição, essa é a minha obrigação como vereadora. O meu relacionamento com o prefeito da cidade sempre foi com muito respeito, e eu sempre tive respeito com todos lá na Câmara de Vereadores, eu sempre escutei o não deles nos meus projetos com muito respeito, e sempre votei não nos projetos dele com muito respeito, porque eu acredito que eu não estou lá para agradar pessoas, eu estou lá para fazer o que é correto, e o meu papel de vereadora eu fiz correto. Eu sou uma vereadora que apresentei mais de 250 projetos de leis, né? Tenho quase 200 projetos aprovados na Câmara de Vereadores. Eu tenho 92 leis sancionadas pelo prefeito Fábio Mossoró. Então, eu não posso dizer que eu sou contra o sistema, que eu sou contra todo o sistema. Agora, eu também fui uma vereadora que fiz inúmeras denúncias, mais de 500 denúncias, e todas fundamentadas, por quê? Todas as denúncias que eu fiz, tanto dentro da Câmara de Vereadores quanto no Ministério Público, eu fiz representando alguém da população de Valparaíso. A população manda denúncia para o meu gabinete, eu faço o protocolo, eu faço a fiscalização no local que ela está me denunciando. Se eu ver que ali tem fundamento, eu faço essa denúncia no Ministério Público e nos órgãos competentes. Mando para a secretaria responsável, se for o caso, envio para o prefeito ou faço a denúncia dentro da Câmara de Vereadores. Então, todas as denúncias que eu abordei hoje não são da Cláudia Aguiar, foram denúncias que veio do povo. Hoje, meu gabinete tem mais de 37 mil atendimentos. Ou seja, nós recebemos 37 ligações ou mensagens de pessoas fazendo denúncias, dando ideias de projetos de leis. Nós temos cidadãos, quero até aqui agradecer publicamente ao Marcelo Sorriso, que nos deu a ideia para que nós pudéssemos desenvolver 3 projetos de leis lá dentro da Câmara de Vereadores. Então, o que eu digo é que no meu gabinete eu recebi críticas construtivas, eu recebi denúncias
de lavagem de dinheiro, de corrupção, de agressão. Eu recebi ideias para se fazerem bons projetos e eu dei voz a todas essas pessoas. Todas essas pessoas. Quando a gente faz uma denúncia que envolve parlamentares, eu estou sendo só a voz da população de Valparaíso. Você falando em denúncia, são denúncias de corrupção de alguns vereadores, como está tramitando no Ministério Público? Você pode falar que tipo de corrupção são O que eu essas? posso te dizer é que meu trabalho tem resultado e eu vou te dar nomes. Paulo Brito. Quando eu entrei no processo político, no segundo dia, eu denunciei o vereador Paulo Brito por incompatibilidade de horário. Ele tinha um registro como parlamentar, onde ele trabalhava de 8 às 17 horas, e ele também, todo mundo sabe que é fiscal do SUSFIM, né? E que ele tinha a mesma carga horária, de 8 horas da manhã às 17 horas. Então, no meu segundo dia de mandato, eu levei essa denúncia para a presidência, pedindo que o presidente pudesse nos dar um retorno e que o vereador, então, que tinha ganhado as eleições, vereador diplomado, tinha que fazer uma opção, ou ser vereador ou ser fiscal tributário. Ele bateu no peito e disse que ele era vereador, que ele era servidor público efetivo e que ele ficaria nos dois lugares. E aí, eu fiz a denúncia na Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, a minha denúncia foi arquivada na Câmara Municipal, então eu fui obrigada a levar essa denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público acatou a nossa denúncia. No desenrolar dessa denúncia, nós descobrimos que não era só incompatibilidade de horário, que era lavagem de dinheiro, corrupção e uma possível quadrilha muito bem organizada que operava dentro do SUSFIM. E depois de 1 ano e 7 meses, nós tivemos a felicidade de ter, né, uma resposta da promotora de Goiânia, onde ela enviou o mandato de prisão do Paulo Brito e os policiais aqui em Valparaíso acataram essa decisão e prenderam o vereador e mostraram para toda a população que a minha denúncia, a denúncia que eu tinha feito há quase 2 anos atrás, tinha fundamento. Nós tivemos a ajuda de outros servidores de município, eu agradeço a todos os servidores públicos e comissionados que nos ajudaram nessa denúncia contra o Paulo Brito. Agradeço também à população, a empresários que foram lesados por esse ex-vereador, a populares que esse ex-vereador ele vendeu terreno, só para você ter uma ideia. Lá na Itapaé nós temos uma moradora que pagou por um terreno público para esse ex-vereador. E quando nós fizemos a denúncia, ela foi uma das pessoas que foi até a Câmara de Vereadores e confirmou que a nossa denúncia tinha fundamento e esses processos estão correndo na Justiça. Eu espero, ele foi afastado da Câmara de Vereadores, teve os seus direitos políticos, quero deixar gravado isso aqui para toda a população, Etevaldo, que esse ex-vereador, ele teve os seus direitos políticos cassado por unanimidade de votos na Câmara de Vereadores, 12 votos a 0, todos os parlamentares votaram a favor da cassação e votaram a favor da cassação dos direitos políticos desse ex-vereador. Por quê? A postura dele, essa ação dele de lesar empresários, de lesar a população, de lesar o erário público, não é compatível com a conduta de um parlamentar. Então, eu espero, lá na Câmara de Vereadores, o processo foi encerrado, ele foi cassado e teve seus direitos políticos cancelados. Eu espero que a Justiça possa dar resposta pelo que ele fez como fiscal do SUSFIM, né? Cabe a investigação que o prefeito está fazendo e que a Justiça também está fazendo, dar uma resposta para a sociedade, para que ele possa ser culpado e condenado também por todo o prejuízo que ele deu para o erário público. Então, eu estou contando essa história para dizer que eu não sou contra o parlamentar ou a parlamentares. Nós recebemos denúncia, nós denunciamos as denúncias e a Justiça está dando resposta, como aconteceu também com o seu Portela. Quem não lembra da história do seu Portela, né? A denúncia chegou na Câmara, a Câmara foi omissa na época, eu posso afirmar que a Câmara foi omissa. O vereador Edson Nunes, que agora está afastado da Câmara de Vereadores,
afastado, tá, gente? Quero deixar bem claro, ele é vereador, ele apenas foi afastado pelos nossos colegas e o vereador Edson, na época, levou essa denúncia do seu Portela para Goiânia, para a GAECO, e registrou em todos os órgãos competentes que poderiam julgar esse caso, e ele ganhou na justiça, ele conseguiu provar que o vereador fez uma ação errada, que o vereador comprou voto, teve compra de voto, e ele perdeu, infelizmente, perdeu o seu mandato porque fez um ato ilegal. Edson Nunes, ou Edson Negão, como assim é conhecido, assumiu como parlamentar. Então, isso são provas, estou dando provas reais que quando a população acompanha o trabalho da Câmara de Vereadores, nós que somos vereadores, não só a vereadora Cláudia Aguiar, mas os 13 vereadores da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, pode acatar essa denúncia e pode levar essas denúncias para os órgãos competentes. Quem vai dizer se a Cláudia Aguiar trabalha corretamente ou qualquer outro vereador está trabalhando corretamente? É a justiça. Nós temos uma promotora, quero deixar aqui um abraço para a doutora Oriane, que tem acatado as nossas denúncias e tem dado resposta para tudo que a gente tem enviado para o Ministério Público. Agradecer também os delegados da Polícia Civil, da Delegacia da Mulher, da Delegacia da GAECO, da DECARP, todos os promotores e procuradores do Estado de Goiás que estão nos acompanhando nesses casos de Valparaíso de Goiás e que com certeza vão nos dar as respostas que a população espera. Perfeitamente. Então, nós estamos aqui, eleição 2024, entrevistando a vereadora e candidata novamente, Cláudia Aguiar. E você que está desse lado aí, pode fazer suas perguntas, como está chegando aqui, Cláudia. Eu vou fazer para você. Mas eu tenho certeza que tem mais ainda denúncias. E nós precisamos que a população saibam que denúncias são essas, que essa vereadora, eu acho, ela sozinha, denunciando e fazendo o papel de um vereador, que é fiscalizar o nosso dinheiro, para com que você, contribuinte, possa escolher, neste ano, uma pessoa que pode vir realmente representá-lo. E você sabe, aqui é um programa que tem a sua imparcialidade, a sua ética, que todos são convidados também. Todos que passarem aqui o nome também são convidados para que tenham direito de resposta. Cláudia Aguiar, me diga uma coisa, mas antes, Cláudia, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, né, Cláudia? O certificado único, o certificado digital, o Railan Telecom, meu abraço ao nosso amigo Anderson, né, Soares, a Fermazon de Goiás, a Casa do Mecânico, precisou de ferramenta, é só entrar no site Fermazon de Goiás. E também o programa Palavra Franca que está aqui, né? Aqui é franqueza, aqui é ao vivo, aqui não tem por onde correr, meu amigo. Sentou aqui nessa bancada, fale a verdade. Cláudia, continuando aqui, já indo já finalzinho, eu gostaria que você falasse nesse espaço se tem mais denúncias. Existem inúmeras denúncias, como eu falei para vocês e repito, eu sou uma fiscal do povo, eu sou a voz do povo de Valparaíso, como outros vereadores lá dentro da Câmara também, eu acredito que representam a população e os interesses da população de Valparaíso de Goiás, e tudo que chegou ao meu gabinete, nós damos resposta para a população. O que eu não consigo dar resposta conversando com o prefeito da cidade, Fábio Mossoró, quero deixar claro que o Fábio sempre me respeitou, mesmo eu sendo rotulada como a candidata da oposição, ele sempre me tratou com muito respeito e me respondeu a todos os meus questionamentos. Todos os secretários de Valparaíso de Goiás que eu levei a denúncia, alguns me deram uma resposta que a gente queria, outros não sabiam nos dar a resposta e por isso nós levamos essas denúncias para o Ministério Público, mas eu nunca fui impedida de fazer o meu trabalho como parlamentar, até porque eu acredito que ninguém impede alguém de fazer o que é correto, né? A gente encontra barreiras, nós encontramos barreiras. Às vezes a pessoa que erra não quer mostrar para a sociedade que ela está errada, mas eu, como estou ali para mostrar o meu
para fazer o meu trabalho e mostrar a verdade para a população de Valparaíso, eu tento no diálogo, se não der certo, eu faço protocolo no Ministério Público, nos órgãos competentes, para que Mas esses dá para falar o órgãos nome aqui dessas outras denúncias? possam dar. Posso te dar uma denúncia bem clara que está aí, todo mundo já está sabendo a resposta do Ministério Público. O Ministério Público nos deu a resposta. No caso, Hans Roosevelt, que era uma empresa fantasma que tinha na Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, uma empresa que usaram um cidadão, um amigo do sistema, para abrir uma empresa no nome dele e lavar dinheiro dentro da Câmara de Valparaíso de Goiás, superfaturar dentro da Câmara de Valparaíso de Goiás. Essa denúncia foi feita através do nosso gabinete e também por populares no Ministério Público. Não só foi a Cláudia Aguiar que fez essa denúncia, mas 7 ou 8 pessoas fizeram essa denúncia no Ministério Público. O Ministério Público acatou a denúncia, mandou uma determinação para a Câmara Municipal de Valparaíso para que a Câmara pudesse tomar atitudes. A Câmara abriu uma sindicância, né, formada por 3 servidores efetivos, para ficar neutralidade mesmo, não ter aquela questão de oposição à situação, para ninguém nem proteger e nem culpar quem não tem erro. Essa comissão sindicante, formada por três servidores públicos, ela fez uma investigação de quase 3 meses e confirmou que existia fraude, lavagem de dinheiro e possível formação de quadrilha dentro da Câmara de Vereadores. Isso não é a vereadora Cláudia Aguiar que está falando. Isso é um documento oficial que está protocolado dentro da Câmara Municipal de Valparaíso, que diz que não só essa empresa, mas outros funcionários estavam fazendo esquemas dentro da Câmara de Vereadores, lavando dinheiro e lesando o patrimônio público. Essas investigações ainda estão correndo na Justiça. O que a Câmara de Vereadores fez na época? Exonerou alguns servidores. Nós achamos que era viável exonerar esses servidores que estavam envolvidos nesse esquema de lavagem de dinheiro e entregamos as provas e todo o relatório desse comissão sindicante, que foi feito por três servidores efetivos, né? Nós, políticos, vamos passar, mas os servidores efetivos estão lá e fizeram um excelente trabalho. Quero aqui agradecer a Aline, que hoje é a nossa diretora da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, o Ronieri, que é o diretor de segurança da Câmara de Valparaíso de Goiás, e o Eduardo, que também é um servidor público, que está responsável hoje pela compras e contratos na Câmara de Valparaíso de Goiás. Esses 3 servidores são os responsáveis pelo parecer dessa sindicância e fizeram seu trabalho com muito êxito, com muito respeito e com muito profissionalismo. E através dessa conclusão desses 3 servidores, nós levamos essa denúncia para o Ministério Público e que o Ministério Público está apurando e em breve vai dar a resposta para toda a população de Valparaíso de Goiás. E os nomes, naturalmente, né? E os nomes para toda a população. Tá bem. Aqui também, olha, tem uma pergunta do Ademir. Ele fala o seguinte: Cláudia, pode falar sobre perseguição feita pelo presidente da Câmara Municipal? Ele fala assim, ele está falando, o ditador Alceu Gomes. É a pergunta sua, por favor. Então, Ademir, você é uma das pessoas que acompanha o serviço da Câmara de Valparaíso, as sessões. O que eu tenho para dizer para toda a população é que a vereadora Cláudia Aguiar exerce o seu papel de vereadora. Como eu falei aqui, eu não só desenvolvi, construí e protocolei vários projetos de leis dentro da Câmara de Vereadores. No começo do meu mandato, as pessoas votavam não por pura maldade, mas depois eles entenderam que os meus projetos seriam úteis para a nossa população e que o próximo prefeito da cidade, sem falar de siglas partidárias ou levar para o lado partidário, né? Hoje nós temos 5 candidatos a prefeito, vão executar os projetos aprovados e sancionados pelo prefeito Fábio Mossoró, da vereadora Cláudia Aguiar. Quanto à perseguição, eu acho que eu vou dar essa resposta para vocês na Câmara de Vereadores, porque lá é o lugar de eu falar sobre o meu trabalho. Claro que toda a população deve acompanhar o meu trabalho. Eu já fui coagida, eu já fui assediada. Várias sessões atrás, me chamaram até de rapariga dentro da Câmara de Vereadores. E eu acredito que tudo isso vai ser apurado pela Justiça
nós vamos dar resposta para a população de Valparaíso, né? Mais uma pergunta nós temos que fazer. Você não tem medo? O que aconteceu com aquela vereadora no Rio de Janeiro? Aconteceu com você tem uma proteção porque você está fazendo denúncias, eu estou né? fazendo as denúncias, eu estou desenvolvendo o meu trabalho, eu não estou atacando a vida de ninguém, o pessoal de ninguém, eu estou fazendo apenas o meu trabalho. E eu acredito que aqueles que fazem um bom trabalho em Valparaíso de Goiás não devem ter medo e nem temer. Então, medo é uma palavra que eu não levo na minha vida, que eu risco ela do meu dicionário. Por quê? Eu acredito muito em Deus e eu acredito que quem faz as coisas corretas, ela tem a proteção divina. Eu sou perseguida? Sou perseguida. Eu sou coagida? Sou coagida. Eu fui humilhada diversas vezes. Eu fui humilhada diversas vezes. Eu fui diminuída como mulher e como parlamentar. Eu fui diminuída como Mas vem cá, mulher e você como foi parlamentar. perseguida. Por exemplo, já aconteceu um fato que você poderia contar para nós aqui, no momento que se você estivesse usando a tribuna lá, aconteceu algum fato que a população tem que saber? Por várias vezes já aconteceu e que todas essas vezes eu fiz registro nos órgãos competentes e, como eu falei para vocês, os órgãos competentes vão nos dar a resposta, né? Perfeitamente. Agora você, por gentileza, nós temos aqui um quadro que eu não vou fazer diferente do nosso apresentador, Jamilson. Quando ele voltar, ele sempre está fazendo isso, eu não vou tirar nenhum, né? Então, o programa é assim, nós temos que seguir. Uhum. Então, para quebrar um pouco aqui, você vai olhar para aquela câmera ali, e aqui ele fala assim que é o momento de declaração de amor. Declaração de amor. Então, olhe para lá e fala para o seu amado, seu esposo, sua família. Para me falar com a minha família, para a minha família. Para o seu esposo, Mandar um declaração recado de amor. Declaração de amor. É para... O que falar para o meu esposo, um grande homem para os meus 3 filhos, 3 homens, que eu falei, 3 pérolas. Então, eu tenho 4 homens na minha vida, eu sou uma mulher de 4 homens mesmo, e eu sou uma mulher declarada. Todo mundo sabe o amor que eu tenho pelo meu esposo, Robson Aguiar. Todo mundo sabe a nossa história de vida, que nós construímos tudo do zero, né? Os nossos filhos têm toda a mordomia do mundo hoje. São 3 homens, como eu falei, 3 cidadãos honestos, profissionais. São pessoas que estão preparadas para viver em qualquer lugar do mundo mesmo. Então, o que eu tenho para dizer para o meu esposo Robson, primeiramente me desculpa pela ausência. E eu quero dizer para os meus filhos também, me desculpem, Gilmar, Lucas e Gustavo, pela ausência nesses últimos 3 anos e 8 meses. Mas vocês sabem que a esposa Cláudia e que a mãe está fazendo tudo isso para mostrar para a sociedade de Valparaíso de Goiás que nós podemos. E é por isso, Etevaldo, que eu peço desculpa para minha família, porque eu fui ausente como mãe, fui ausente como esposa, para poder dar voz e garantir direitos de 220 mil pessoas em Valparaíso de Goiás, ou mais de 220 mil pessoas de Valparaíso de Goiás. Então, o que eu tenho para dizer para o meu esposo, Robson, obrigada por você ser esse homem incrível que você é, um homem humilde, um homem que veio de uma família pobre mesmo, que já passou fome. Quem conhece a sua história de vida sabe que você já passou fome, mas em nenhum momento você se desviou, Robson Aguiar. Então, eu sempre falo para os meus filhos que você é o nosso herói, que eu sou a sua fã, eu fui a sua primeira fã quando você entrou nessa aventura que hoje chama-se CBDE, Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Só eu e você sabemos o quanto nos custou a sua ausência dentro de casa para você se dedicar a essa confederação. E hoje eu posso dizer para toda a população de Valparaíso o grande homem que você é, o grande marido que você é, o grande pai de família que você é e o grande profissional que você é, não só para o Brasil, mas para o mundo. Obrigada por ser esse homem incrível,
ser esse profissional reconhecido no Brasil e internacionalmente. Inclusive, quero dizer aqui, deixar claro aqui para toda a população de Valparaíso que ontem ele recebeu um dos maiores prêmios do desporto escolar e eu tenho muito orgulho de ser sua esposa, eu tenho muito orgulho de ser a mãe dos seus filhos, dos nossos filhos. Parabéns, parabéns mesmo. E para os meus 3 filhos, quero dizer o seguinte, para os meus bebês, que para a mãe, Etevaldo, eles vão sempre ser bebê. E olha que meu bebê tem 22 anos. Toda essa ausência foi para mostrar para vocês que assim como eu fui uma mãe que cobrava a chata, né? A bruxa má da família, como assim eles falam lá em casa, né? Que o pai é o super-herói e eu sou a bruxa má. Assim como eu cobrei vocês, assim como eu mostrei para vocês 3 o que era correto e quais os caminhos que vocês deveriam tomar na vida de vocês, eu mostro para toda a população de Valparaíso como parlamentar. Eu sou uma parlamentar que entrei pela porta da frente, fui eleita pelo voto popular, fui diplomada e assumi no dia 1º de janeiro de 2021 como vereadora eleita para representar toda a população de Valparaíso. Então, o exemplo que eu deixo para os meus filhos e para toda a população de Valparaíso é sendo uma vereadora honesta, que dediquei, abri mão da minha vida, abri mão dos momentos com meu esposo e com os meus 3 filhos para me dedicar às famílias de Valparaíso de Goiás, para defender os nossos direitos, para defender os filhos de Valparaíso de Goiás como os meus filhos. Então, quero dizer a todos mesmo de Valparaíso de Goiás, independente se votaram em mim, se não votaram em mim, se acompanharam o meu trabalho ou se não acompanham o meu trabalho. Muito obrigada por me dar a oportunidade de eu representar os seus filhos e as próximas gerações de Valparaíso de Goiás. Porque o que eu espero e o que eu deixo nesse meu registro de parlamentar é que nós podemos fazer política com ética, com respeito e com honestidade. E que a vereadora de Valparaíso de Goiás, a vereadora Cláudia Guiar, eleita aqui em Valparaíso de Goiás, vai sair pela porta da frente da Câmara de Vereadores sem deixar nenhum rastro de corrupção, sem ter participado de nenhum esquema e sem ter levado para minha casa nenhum real que não seja o meu salário de parlamentar. Então, muito obrigada para a população de Valparaíso, muito obrigada para todos que me acompanham, todos os empresários da cidade, todos os políticos, todos os candidatos, concorrentes que gritam aí na rua. É tão engraçado, né? Eu não tenho trio elétrico esse ano, Jaimilson e Etevaldo, mas todos os candidatos que passam aí na estrutura, que ganharam dos seus candidatos a prefeito, passam por mim e falam: Cláudia, parabéns pelo seu trabalho. Cláudia, você merece voltar para a Câmara de Vereadores. Claudinha, um abraço. Isso quer dizer respeito. O que eu passei para a população de Valparaíso foi muito respeito. Então, quando eu vejo candidatos como Leilson Rocha, Silvano, Marcão, Jaimilson e outros que tem aí mandando beijo para Cláudia Guiar em cima do trio elétrico, eu sinto que eu fui uma vereadora para todos. E acho que é isso, Etevaldo, que é merecedor. Então, o abraço que eu deixo para o meu esposo, para os meus filhos e para toda a população de Valparaíso é que eu, assim como uma excelente empresária que fui, assim como uma ótima mãe, uma excepcional mãe que fui, eu saio desse mandato sendo uma excelente vereadora. Então, gratidão, Valparaíso de Goiás. Muito bem. Tá aí, você que chegou agora, estamos aqui entrevistando a vereadora e candidata Cláudia Guiar. Os que nos acompanharam a história dela, a trajetória dela, as denúncias dela, e você que está desse lado pode acompanhar depois, que vai ficar gravado no YouTube, onde você pode ir lá, dar o seu joinha, se inscrever, dar o seu comentário. Porque aqui nesse programa, Palavra Franca é franca mesmo, ética e imparcialidade. Cláudia Guiar, você tem 1 minuto para falar da sua proposta e agradecer os seus eleitores, mais uma vez. Mais uma vez, com amor para a Câmara. O que eu quero dizer para toda a população de Valparaíso
e todas as pessoas como o Nena, o Renildo e outros que falaram aí que me acompanham desde 2012, quando eu fui para a rua em 2012, Etevaldo, eu falei, eu estou no processo político para um dia ser a chefe de executivo de Valparaíso de Goiás, e eu não mudei. 2012 eu fui para a rua falando isso, 2016 eu falava que eu precisava ser vereadora para um dia administrar a minha cidade, em 2020 eu tinha o mesmo discurso dizendo que em 2020 eu seria eleita e que em 2024 eu seria a próxima prefeita de Valparaíso de Goiás. Esse foi o meu discurso nas ruas. Infelizmente, sem partido, a gente não pode lançar candidata a prefeita, né? Mas se pudesse, hoje, Cláudia Aguiar seria candidata a prefeita da minha cidade e eu ia passar a mensagem que eu passei na Câmara de Vereadores. Eu quero administrar a minha cidade com muito respeito a toda a população de Valparaíso, fazendo projetos, desenvolvendo projetos, executando projetos, né? Porque um prefeito ele executa projetos, executando projetos para o crescimento e desenvolvimento da minha cidade. Não foi dessa vez, mas eu tenho certeza que a população de Valparaíso vai acreditar novamente no meu trabalho. Eu vou ser reeleita como vereadora nesse ano de 2024. Em 2028, eu vou ser a próxima prefeita de Valparaíso de Goiás. Deixo aqui um abraço para toda a população e falo, você que não acompanha o trabalho da vereadora Cláudia Aguiar, está tudo gravado através da TV Câmara e nós podemos reconstruir uma nova política em Valparaíso de Goiás. 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o número da mudança, esse é o número do respeito. Vem comigo, Valparaíso. Tá aí, você ouvinte, ouviu aí a Cláudia Aguiar, conheceu um pouco da vida dela, conheceu as propostas dela, né, para essa eleição. E também antes, eu quero mandar aqui um abraço que está ao vivo aqui conosco, o prefeito, vice-prefeito, aliás, Marcelo Sorriso. Marcelo Sorriso, um grande abraço, obrigado pela sua audiência. E abraço, boa sorte aí no 77, não é? É esse o número do Marcelo Sorriso. Manda um abraço para Marcelo. Um abraço. Marcelo é um amigo querido, é um eleitor, morador, cidadão, que me ajudou muito no meu mandato. Eu tenho 3 projetos de leis que eu criei esses projetos através das sugestões do Marcelo. Então, muito obrigada. É uma família que eu vou levar no coração mesmo. Uma pessoa que eu conheci no processo político, mas que eu quero levar para a vida. Um abraço para sua linda esposa. Tá aí, mais uma noite. Terminando aqui o programa Palavra Franca, nesta terça-feira, dia 23 segunda-feira segunda-feira, 23 de 2024. Eleições 2024. Muito obrigado, você que nos assistiu. Um beijo no coração de vocês. E grande abraço, meu amigo Jamilson, e obrigado pela sua gentileza. Posso só falar mais uma coisinha rapidinho? Por favor, 30 segundos. Eu queria deixar também para toda a população de Valparaíso o nome dos 5 candidatos a prefeito que tem em Valparaíso de Goiás, porque muita gente pergunta, Cláudia, quem você está apoiando? E eu falo, esse ano nós temos 5 opções. Nós temos Maria Evelônia, né, com 77, nós temos Wesley Pacheco, 30, nós temos Zé Antônio, 22, nós temos Marcos Vinícius, 15, e nós temos professora Lucimar, 13. Eu espero que Valparaíso de Goiás escolha o melhor para nos representar. Um grande abraço a todos. Aqui sim, aqui é imparcialidade. Você também pode ser convidado. E, mais uma vez, estamos esperando aqui o candidato a prefeito Zé Antônio e Marcos Vinícius. Aqui estamos à disposição. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe e boa sorte. Muito obrigada. Tchau. Beijo no coração gente. de vocês. Beijo da Cláudia Aguiar.